Depois da tempestade vem a bonança. Para o torcedor vascaíno fica essa dúvida. Infelizmente, no último final de semana, o Vasco foi gravemente prejudicado para a forte equipe do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Infelizmente, também não é de hoje que o torcedor vascaíno sofre com erros de arbitragem. E fica até a dúvida, será que realmente são erros ou já passou dos limites e hoje se tornou uma má intenção ao Cruz Maltino? Porém, é bola pra frente. Após um dia de folga, segunda-feira, o elenco hoje retorna ao CT Moacir Barbosa visando as partidas dessa próxima rodada de Campeonato Brasileiro. O Vasco, no próximo domingo, às 6h30 da tarde, enfrenta o Bahia, em Salvador. Jogo difícil, jogo duro, jogo complicado, é jogo de 6 pontos. E é jogo também em que o francês Dimitri Payet estará estreando com a camisa Cruz Maltino. E é claro, a gente vai falar sobre tudo isso aqui neste Acorda Vascão. O primeiro vídeo desta terça-feira já com muitas novidades. Falaremos sobre a estreia do francês, falaremos sobre as próximas rodadas de Campeonato Brasileiro para o nosso gigante da colina, falaremos também sobre tudo o que está acontecendo nesse momento nos bastidores, sobre essa polêmica envolvendo arbitragem da CBF e além dessas muitas outras informações. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, torcedor, você que tá aí do outro lado e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Estamos aos pouquinhos, né, desenvolvendo aí um novo cenário. Colocamos aí a nossa plaquinha de 100 mil inscritos agora no nosso canal. Essa plaquinha que, é claro, contou com a ajuda e o apoio de todos vocês que estão aí do outro lado. Inclusive, deixa aí agora aqui nos comentários desde quando você é um inscrito no canal do Gigante Vasco. Quero saber, deixa aqui embaixo. Qual foi o momento em que você se inscreveu no canal do Gigante? Deixa aqui, ó, que eu vou fazer questão de comentar aí todos vocês. Além disso, é claro, se inscreva você que está chegando aqui pela primeira vez, vamos buscar aí os 110, os 115 mil, deixa o seu like no canal, que é super importante para a divulgação do nosso conteúdo. Infelizmente, ontem à noite o YouTube não divulgou o nosso vídeo, e o nosso vídeo parou aí com poucas visualizações, e a gente conta agora com você para que esse vídeo pela parte da manhã chegue a cada vez mais vascaínos dentro dessa plataforma. O canal do Gigante Vasco conta muito com a sua ajuda, então se inscreva, deixe seu like, compartilhe e vambora de vascaíno pra vascaíno. Tranquilo, rapaziada? Mas agora sim, vamos falar logo de Vasco da Gama. Vamos trazer as últimas informações do nosso gigante da colina nessa terça-feira de manhã. Pois ontem foi um dia muito agitado, né? Infelizmente, no último domingo, o Vasco entrou em campo, fez uma boa partida taticamente contra a equipe do Palmeiras, uma partida onde o Vasco conseguiu se defender muito bem, fez com que hoje uma das melhores equipes do futebol brasileiro tivesse dificuldade para criar e conseguisse chegar ao seu gol apenas em uma falta, né, em uma bola parada, que demonstra de fato a eficiência defensiva do Vasco da Gama nessa partida de domingo. Porém, infelizmente, o Vasco acabou sendo prejudicado também nesse jogo, né? O Vasco fez um gol no meio ali do primeiro tempo, um golaço, inclusive, do meio-campo, Paulinho Paula, que hoje vem jogando muita bola e vem se tornando um dos principais atletas desse meio-campo Cruz Maltino. Um gol bonito, um gol que faria com que o Vasco da Gama abrisse o placar, sairia, né, na vantagem, já com a vitória nos primeiros minutos da partida, mas infelizmente o gol foi muito mal anulado pelo VAR. A imprensa, que pouco se posiciona a favor do Vasco ontem, durante toda a segunda-feira se posicionou a favor do Vasco da Gama. O UOL, TV Globo, TV Bandeirantes, SBT, toda a imprensa, tanto mídia convencional como mídia aberta, né? Televisões abertas aí, emissoras abertas se posicionaram a favor do Vasco para ter a noção de o peso que foi realmente esse erro ontem, considerado ainda um dos maiores erros da história do VAR no futebol brasileiro. E como sempre, né, tinha que ser com o Vasco. Já foi naquele 2020, onde o VAR estava descalibrado, algo que surpreendeu completamente a todos, principalmente nós torcedores vascaínos, e dessa vez agora o maior erro da história do VAR no futebol brasileiro também é sobre Vasco da Gama. É contra tudo e contra todos, meus amigos. Sempre foi, é e sempre será assim. Essa é uma realidade. Ontem foi uma tarde de protestos. Eu dei uma olhada aí e muito legal o protesto realizado pela loja Gigante da Colina no centro do Rio. Como está aparecendo aí na imagem a vocês, a loja Gigante da Colina no centro colocou várias mensagens de protestos contra o VAR na vitrine. Isso aconteceu ontem, segunda-feira, e é claro, nesses protestos todos foram feitos devido ao gol mal anulado ontem no meio-campo Paulinho Paula
contra o Palmeiras. Algumas mensagens como: chega de absurdos, o Vasco exige respeito, comissão de arbitragem, vergonha nacional. Outras mensagens como: a quem serve o VAR, sempre os mesmos absurdos cometidos pelos mesmos incompetentes, e muitas outras aí colocadas, é claro, em uma forma de protesto a tudo que vem acontecendo pelo Vasco. Quem dera, inclusive, que ontem fosse a primeira vez que o Vasco fosse prejudicado nesse Campeonato Brasileiro. É importante nós, como torcedores, lembrarmos que o Vasco já havia protocolado uma reclamação na CBF nas 2 rodadas anteriores a esta última contra o Palmeiras. O Vasco protocolou reclamação na CBF contra o Bragantino. Logo na próxima rodada, o Vasco formalizou uma reclamação na CBF contra o Atlético Mineiro por um pênalti não marcado, e agora novamente formalizou uma 4ª reclamação e uma 3ª seguida, dessa vez contra esse erro absurdo na hora do gol do meio-campo Paulinho, sendo que isso já havia acontecido também na 5ª rodada contra a equipe do Santos. Então é um desgaste muito grande que hoje o Vasco vem sofrendo com uma arbitragem ruim que acontece, e uma arbitragem hoje, na minha opinião, que já passou inclusive da má qualidade, melhor dizendo. Hoje, na minha opinião, já vem se tornando uma má intenção ao Vasco da Gama num contexto geral. É chato ficar repetindo essas coisas, mas é uma grande realidade. Até o momento, o Vasco em si, além da nota, não houve nenhum tipo de formalização, não houve nenhum tipo de pronunciamento. O Paulo Brax não se pronunciou, o CEO Lúcio Barbosa não se pronunciou, o presidente da associação, Jorge Salgado, não se pronunciou, o que eu humildemente acho errado. Eu acho que as pessoas hoje que fazem parte da alta cúpula do futebol e da associação do Vasco deviam se pronunciar. Jorge Salgado, Osório, Duque Estrada, que fazem parte da associação, Lúcio Barbosa, que é o CEO, Paulo Brax, que é o diretor executivo. Acredito que essas pessoas hoje que têm papéis e funções importantes no Vasco da Gama, tanto o modelo associativo quanto o modelo SAF, deveriam sim se pronunciar. O único que até o momento fez um pronunciamento mais forte foi o auxiliar e filho do Ramon Dias, Emiliano Dias, deixando bem claro que, se querem fazer com que nós desistamos, vão ter que tirar todo mundo da cena. Isso que ele quis dizer com as suas palavras, tentando aí dar palavras de encorajamento ao atual elenco e deixando bem claro a CBF que a parada vai ser diferente com o Vasco da Gama. Quem acabou se pronunciando, importante aqui falar com vocês, foi o presidente da FERJ. O presidente da FERJ, Rubens Lopes, se pronunciou ontem, segunda-feira. Ele disse assim, abre aspas: o que houve ontem não se limitou somente ao prejuízo de um clube, mas sinaliza a corrosão conceitual e credibilidade na utilização de uma tecnologia extremamente útil. Então, Rubens aí se posicionando de fato ao jornal UOL, algo muito chato que aconteceu nesse último domingo, e o torcedor tem que, infelizmente, conviver com isso. O jogo não será cancelado, o jogo não será suspenso, o jogo permanecerá e o Vasco sai prejudicado. Com -3, -1 ponto, ou até mesmo, quem sabe, o Vasco poderia tomar a virada, não sabemos. Mas fomos muito prejudicados por ter saído com gol à frente, com gol de vantagem, e o gol ter sido absurdamente mal anulado. E olha, torcedor, antes de entrarmos no assunto Dimitri Payet, é importante falar aqui a vocês, pois hoje o técnico do Palmeiras, o senhor Abel Ferreira, tanto reclama de arbitragem, tanto reclama do clube dele, do Clube Paulista, do Alviverde, do Palmeiras, ser prejudicado por erros de arbitragem e por uma arbitragem ruim do futebol brasileiro. E ontem, página UOL, o André Rizek, que hoje é o jornalista do Sport TV, um dos mais conceituados, falaram exatamente sobre isso. Será que a moral, a ética do Abel Ferreira se dá apenas para o lado do Palmeiras? Será que realmente ele está preocupado com uma arbitragem boa num contexto geral de futebol brasileiro ou apenas uma arbitragem a favor do Clube Paulista? Ficam essas dúvidas. E é claro, ele foi muito criticado ontem por 2 jornalistas. Esse, André Rizek, que nós falamos, e também pelo jornalista Júlio Gomes, do jornal UOL. Dê uma olhada aí nos 2 pronunciamentos que criticam duramente a postura do técnico português, Abel Ferreira. Ontem, se eu estivesse lá na sala das entrevistas, eu teria feito a seguinte pergunta, respeitosamente. Boa noite, Abel. O seu auxiliar, João Martins, foi suspenso por dizer que o sistema impede o título do Palmeiras nesse ano. Hoje, cabe algum comentário sobre a arbitragem, num dia em que, de forma unânime, um gol do Vasco foi anulado de forma equivocada? Boa noite. Eu teria feito essa pergunta respeitosa só para saber o que ele pensa de arbitragem quando o time dele vê o adversário fazer um gol legítimo que é anulado. Qual é a tua ética?
reclamar das coisas e das pessoas só quando elas te desagradam ou porque as coisas estão erradas? A ética do Abel Ferreira no que toca à arbitragem me parece ser a mesma ética que a gente viu sempre aqui no futebol brasileiro. Reclama quando se sente prejudicado e cala-se quando é beneficiado. É uma pena, isso se chama indignação seletiva. É uma pena porque o Abel toca na ferida de vários problemas graves e reais do futebol brasileiro. Um deles, a arbitragem. Mas quando o Palmeiras foi muito beneficiado no jogo contra o Vasco, que teve um gol indevidamente anulado pela interferência do VAR, aí ele se cala. Ele não fala nada. O Abel é apenas mais um indignado seletivo. Então, torcedor, como vocês viram aí, é de fato uma realidade. E fica aí a pergunta a você. Tenho certeza que em algum momento chegou a você uma reclamação do Abel Ferreira sobre esses erros de arbitragem contra o Palmeiras. E aí, nesse momento, vale nós nos perguntarmos, será que, aliás, falta ética ao senhor Abel Ferreira por não se manifestar sobre o erro que aconteceu ontem contra o Vasco a favor do Palmeiras? Anteontem, no caso, na partida entre Vasco e Palmeiras. Será que falta ética ao técnico do Palmeiras? Na minha opinião, acho que sim. Se ele quer uma arbitragem mais correta, reclame também do absurdo, da vergonha que aconteceu domingo no Allianz Parque. Mas como falamos, torcedor, é bola pra frente. Domingo que vem já tem outro grande desafio. Domingo que vem tem Vasco da Gama e Bahia. Um jogo famoso por ser aquela partida de 6 pontos, né, torcedor? Um jogo em que o Vasco hoje é o 18º colocado, enfrenta o 16º colocado, que é o Bahia, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 21 pontos. O Vasco, nesse momento, tem os seus 16. À frente do Vasco e antes do Bahia, atrás do Bahia, tem Santos com os mesmos 21 pontos do clube baiano. Então, uma vitória contra o Bahia nesse próximo domingo fará com que o Vasco fique apenas 2 pontos hoje de um time que realmente é o grande adversário do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. E dependendo da partida contra o Santos, o Vasco pode ficar a 2 pontos tanto do Santos quanto também do próprio Bahia, sendo que o Vasco tem uma rodada a menos. O Vasco enfrentará o América Mineiro nesses próximos dias. Já tem até mesmo uma data definida. Antes, porém, só gostaria de trazer a vocês que o Santos se enfrenta a equipe do América Mineiro fora de casa em Minas Gerais. Um jogo duro aí pro Santos, exatamente no mesmo horário que Vasco e Bahia estarão se enfrentando na Arena Fonte Nova. O Vasco enfrentará o Bahia às 6h30 da tarde, no dia 3 de setembro. Após enfrentar a equipe do Bahia, o Vasco vem a Rio de Janeiro, enfrentará o Fluminense no dia 16 também de setembro, enfrenta o América Mineiro no dia 18 de setembro às 9 horas da noite. Horário já marcado, data também já marcada, jogo importante aí contra o atual lanterna do Campeonato Brasileiro. Ou seja, enfrenta a Bahia, adversário direto, enfrenta América Mineiro, adversário direto, enfrenta logo após o América Mineiro Coritiba, que é um adversário direto, e pega o Santos também, que é um adversário direto. Jogos grandes, jogos duros, jogos de 6 pontos. O Vasco nas próximas 5 partidas que atuará terá 4 adversários diretos. O Vasco enfrentará o 20º, o Vasco enfrentará o 19º, o Vasco enfrentará o 17º e o 16º colocado. Essa é a realidade hoje do Vasco no Campeonato Brasileiro. As próximas partidas serão cruciais para o Vasco na competição. O Vasco, de 12 pontos que estarão em disputa nessas 4 partidas, conquistando 9, sai muito provavelmente da zona de rebaixamento. Vencendo o Santos na Vila e vencendo Bahia na Arena Fonte Nova, o que é claro é difícil, porém não impossível, fará com que o Vasco dê uma grande respirada nesse Brasileirão. Volto a repetir, são os famosos jogos de 6 pontos. Além de vencer, trava o adversário direto na briga para não cair à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E olha, torcedor, o Vasco para esses jogos contará com um grande reforço. Dimitri Payet, o francês, camisa 10 do Vasco da Gama, está regularizado para enfrentar a equipe do Bahia na Fonte Nova, enfrentar o América Mineiro no Independência, enfrentar o Santos na Vila e enfrentar também o Coritiba em São Januário. Dimitri Payet, um jogador de bastante qualidade, um atleta que vem para de fato mudar em muito o nível desse atual elenco, deve e, na minha opinião, fará a sua estreia contra a equipe do Bahia. Nesse último domingo a gente viu a carência ofensiva do Vasco em alguns momentos da partida. O Vasco atuou com o Zé Gabriel, que vem fazendo um
trabalho belíssimo, na minha opinião, nessa posição de primeiro volante. É duro, é maluquice, pode ser falar isso, mas Zé Gabriel fará falta contra o Bahia na Arena Fonte Nova nesse próximo domingo. À frente do Zé Gabriel, Vasco atuou com Paulo e Praxedes, que dominaram o meio campo, e não há condições desses dois atletas saírem nesse momento da equipe. E atuou com uma trinca ofensiva, formada por Gabriel Peck, Berrete e Serginho. O Serginho não conseguiu desempenhar bem neste último domingo, foi mal. Não foi bem contra o Palmeiras. E no lugar dele entrou o Luca Oregiano, que também é apagado. O que fica nítido é que Payet deve entrar exatamente nessa vaga de Serginho e Oregiano e formar essa trinca ofensiva ou essa dupla de ataque com Veguete e Payet e atrás deles o Gabriel Peck. Esse deve ser o Vasco para enfrentar o Bahia nesse próximo domingo. É procurar agora alguém para entrar na vaga do Zé Gabriel. O Vasco não tem, né, esse primeiro volante reserva. O Cauã Barros pode fazer essa função, mas não vejo outra peça. Não sei se o Matheus Cocão é a melhor opção ou o Jair para fazer essa função de primeiro volante. O grande problema para esse próximo domingo, na minha opinião, é aonde encaixar Dimitri Payet. Visto as faltas, as ausências, né, a carência que o Vasco tem nesse setor de criação, Dimitri Payet será uma peça muito essencial para enfrentar o Bahia na Fonte Nova. É reforço de peso, é estreia do camisa 10 e é esperar. Hoje o elenco se representa no CT Moacir Barbosa e a bola para frente. Tem terça, quarta, quinta, sexta e sábado para se preparar para mais essa final no Campeonato Brasileiro. A partir dessa terceira rodada do segundo turno, né, até o final desse segundo turno, todos os jogos serão decisões para o Gigante da Colina. A gente fica por aqui, hein, torcedor? Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, desta terça-feira. Voltaremos na parte da tarde com o Fala Gigante, teremos ainda o Boa Noite Gigante e contamos muito mesmo com a presença de todos vocês. Se inscrevam no nosso canal, que precisamos muito do seu apoio. Não sai daqui sem se inscrever, não sai daqui sem deixar o seu like, compartilhar o nosso conteúdo. É de vascaíno para vascaíno. Se inscreva, torcedor. Vamos juntos, falta pouco pra gente chegar aos 109 mil inscritos. E como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.